Amém. Era a nossa segunda palavra desse mês de maio. Ontem foi em forma de estudo bíblico da lição, né? A respeito de bons conselhos e que a palavra de Deus nos dá. E hoje, especialmente nessa série de pregações aos domingos, nós vamos falar e abordar temas relacionados à família. Próximo domingo, uma palavra vindo para cá interessante, que eu ia abordar essa palavra e o Senhor direcionou para que nós pregássemos exatamente no dia que é comemorado o Dia das Mães. E eu fiquei pensando na vinda para cá, mas depois eu, assim, com temor ao Senhor, eu aceitei a palavra dele e é o que a gente vai ministrar na próxima semana. Hoje, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 17. Primeira Reis 17, a partir do versículo 8, em nome do Senhor Jesus. 17, 8. Se encontraram, digam amém. 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 Então nós vamos começar em nome do Senhor Jesus. A partir do verso 8 diz o seguinte, a palavra de Deus. Então veio a palavra do Senhor, dizendo, dispõe-te e vai a Serepta, que pertence ordenei uma mulher viúva, que te dê comida. Então Elias se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou mais uma vez e disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, respondeu, tão certo quanto vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Vê aqui, apanhei 2 gravetos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Então Elias disse, não temas, aleluia, vai e faze como tu disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e aqui fora. Depois farás a mesma coisa para ti e para o teu filho. Porém, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos pela leitura da palavra, bendizemos, exaltamos o teu nome e te pedimos, Senhor, que essa palavra que é pregada aqui no Jardins Madrid, em Goiânia, Senhor, alcance o coração de todas as famílias que pertencem a essa igreja e de todos aqueles que tiverem oportunidade de ouvir essa palavra, onde quer que eles estejam, para a glória do Senhor Jesus. Eu te peço isso, Senhor, em honra ao teu nome, em glória ao teu nome, Senhor. Manifesta a tua palavra e nos dá o alimento necessário para esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar. Quando o Senhor direcionou Elias para uma grande obra, para uma grande comissão, ele falou através da boca do profeta a respeito de uma chuva que não viria. A água iria cessar, e a gente conhece o final da história, foi 3 anos e meio aproximadamente, sem chover, e a palavra que Elias disse para o rei foi exatamente essa: só vai chover mediante a minha palavra. Ele falou pelo Senhor,
mas ele se comprometeu como profeta e disse que não haveria chuva sem que ele determinasse que aquela chuva ela viesse. O Senhor sustentou ele de diversas maneiras, mas eu quero, como o assunto é sobre família, eu quero tratar a respeito do capítulo 17, do versículo 8 em diante, especificamente sobre uma casa. Uma casa que estava vivendo, talvez, numa pobreza tão extrema, aquela viúva com o seu pequeno filho, que era quase certo, e no coração dela era o que iria acontecer. Ela ia fazer aquela comida, ela foi lá buscar fora da cidade o graveto, 2 gravetos ela pegou, e 2 gravetos não dá para fazer muito fogo, então era pouca coisa que ela tinha, e o objetivo era comer o que tinha, e o que mais? Ela mesma falou, esperar o quê? Esperar a morte. Então não havia comida, não havia esperança, talvez porque não tinha esperança, não tinha fé. E a gente entende que quando Deus ele falou com o profeta, levanta e vai para Serepta, porque lá tem uma mulher viúva, que eu já ordenei que ela faça o que contigo? Ela te sustente. Então, eu entendo que não tem esse diálogo entre Deus e a mulher. Mas quando Deus falou para Elias, que ele falou com a mulher, eu entendo que quando ele mandou Elias ir para Serepta, também ele encontrou aquela mulher e disse, olha, vai chegar alguém aqui e vai te pedir comida. E essa pessoa que te pedir comida é para você sustentá-la. Talvez ela não sabia quem era, e quando Elias chegou, antes de entrar na cidade, ele encontrou aquela mulher. E encontrou aquela mulher pegando gravetos. Quem sabe se o Espírito direcionou Elias para aquela mulher, porque agora ele estava sendo conduzido para ser alimentado naquela cidade. E ao mesmo tempo que o Espírito fala com ele para descer, fala com a mulher para sair da cidade e pegar aquele graveto. Então, para as 2 pessoas que Deus falou, ele queria sustentar. Ele queria sustentar o profeta pela palavra que ele havia dito, mas ele queria sustentar aquela viúva mediante a obediência que ela tinha na palavra de Deus através da vida do profeta. Então ele fez ali uma sintonia entre eles e parece que tinha uma senha para que ela entendesse quem era o profeta. Era quando ele pedisse um pouco de farinha ou pedisse um pouco de comida para ela. Observe que quando ele chegou, ele a viu e ele pediu o que para ela beber? Pediu água. Ela foi buscar água ou não foi? Ela foi, então não era água que ele ia pedir. Ela não entendeu que aquele era o homem. Ela foi lá buscar água. Só que quando ela foi buscar água, Elias a chamou. Aí ela disse assim, deve ser ele. E disse, olha, traz-me também um bocado. Sabe o que é um bocado? Ou é que enche a mão ou enche a boca. É só isso. É um pedaço que só cabe na palma da mão e que se você colocar, ele cabe inteiro na boca. É isso que a palavra bocado significa lá na língua original. Ele pediu apenas um pouco de comida, um pouquinho de alimento. Só que ela vira para ele e diz, em nome do Deus, do teu Deus, ela fala. Não era o Deus dela. E disse, assim como vive o teu Deus, eu te digo, e talvez já tivesse a palavra pronta para dizer. Quando Deus mandou ela sustentar o profeta, ela viu que não tinha nada. E realmente Moisés não estava mentindo, por incrível que pareça. Não era que ela queria, como é que é a palavra que usa no Amapá? Ela não queria escassear. Aqui em Goiás, como é que chama? Eles falam, ridicar. Ela não queria esconder comida, porque ela não tinha. Quando Deus falou com ela, talvez ela não tenha dito isso para Deus, mas ela guardou a resposta para dizer quando o profeta perguntasse. E ela disse para ele, tão certo quanto vive o Senhor teu Deus. Deus falou com ela para ela abençoar o profeta dele, mas ela estava no meio dos dois, do Deus e do profeta, sem crer ou sem conhecer esse Deus como seu Senhor e nem o profeta como sendo um homem que fosse usado por Deus. Mas ela deu a desculpa que ela tinha. E ninguém pode criticá-la. Ela disse, eu vim pegar
2 gravetos, porque só o que eu tenho é um pouquinho de farinha. Só o que eu tenho é um pouquinho de azeite. Eu vou fazer uma comida para mim e para o meu filho, e nós iremos comer e nós iremos aguardar a morte, porque já nós não temos mais nada. E aí o profeta se enche do Espírito Santo de Deus, e eu quero que você receba isso em nome do Senhor Jesus, para a tua casa, para a tua família, porque Deus, Ele quer usar você com o pouco que você tem, não apenas para que você tenha em abundância, para dar para aqueles que não têm, mas também para sustentar a obra dele, que precisa da tua força, precisa do teu apoio. Talvez essa palavra não chegue aos governadores, aos homens ricos e poderosos dessa terra, talvez essa palavra não chegue aos grandes empresários, mas a palavra que o Senhor tem para dizer para mim e para você nessa noite é que o pouco que você tem na sua mão, ele é insuficiente, mas na mão de Deus ele pode se tornar abundante. O profeta desafiou aquela mulher e disse, olha, faz como tu falaste. Mas antes que tu faças um bolo para você e para o seu filho comer, faça primeiro um pequeno para mim. Se você fizer para mim, eu vou parafrasear a palavra do profeta. Se você fizer para mim, se você obedecer a ordem desse Deus que você sabe que é o Deus do céu, Ele falou com você. Você sabe que Ele é o meu Deus, que Ele me mandou para falar com você. Agora Ele pode ser também o Deus da tua casa, o Deus da tua família, o Deus também no teu lar. Se você ouvir e obedecer, eu vou te dizer já, eu vou te antecipar o que é que vai acontecer. Da panela não vai faltar farinha. E da botija não vai faltar azeite. Enquanto não chover, observe, irmão, que era uma mulher trabalhadora, era uma mulher honesta, era viúva, mas tinha um filho lá. Ela não tinha o que comer porque não tinha como plantar. Não tinha como plantar porque não tinha chuva, não tinha água para regar. E o Senhor fez uma promessa através da boca do seu profeta. Se você fizer um pedaço, primeiro para mim. Ontem a Diaconisa usou uma das palavras mais bonitas da palavra de Deus, foi usada ontem no nosso estudo da lição. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O que é que vai acontecer com as outras coisas? Elas serão acrescentadas. O que é que eu devo fazer, pastor, para eu me esforçar com a pouca força que eu tenho, com a pouca condição que eu tenho? Pegue tudo que você tem de força e junte em cima de uma coisa. Busque fazer a vontade de Deus e busque o reino de Deus e a sua justiça, porque você não vai precisar correr atrás de mais nada. As outras coisas, diz a palavra de Deus, elas serão acrescentadas. Se as outras coisas vão ser acrescentadas, o que é que nós temos de mais valioso? É o reino de Deus e a justiça do Senhor para a nossa vida. Pastor, é pouco que eu tenho, eu não posso ajudar. Pastor, é pouco que eu tenho, eu não consigo dividir. Pastor, é pouco que eu tenho, mal dá para minha família. Eu sei disso e a minha situação é a mesma da sua situação. O que eu quero dizer para você é que na minha mão é insuficiente, mas na mão do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos céus e da terra, é abundante. Não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. E depois que chover, minha filha, você vai trabalhar, vai plantar e vai colher. Mas agora você precisa obedecer. A gente colhe aquilo que a gente planta. Isso é bíblico. Isso não é ditado popular, não. Isso é bíblico. Aquilo que o homem semeia, isso também ele vai colher. Isso ele ceifará. Se você obedecer agora e trouxer um pedaço de bolo para mim, faz um pedacinho, bolo pequeno. Depois você vai fazer para sua filha, para o seu filho. Para você e para o seu filho. Só que vocês não vão morrer. Vocês vão morrer se você não obedecer. O que é que eu tenho que fazer, então? Obedeça e tragam primeiro para mim. Mas por que eu tenho que trazer primeiro para o Senhor? Porque você tem que buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Quem estava naquela casa, que havia acabado de chegar, era o Deus do céu, representado pelo seu profeta ali na vida, nessa ocasião, na vida de Elias. Eu lembro lá no Novo Testamento, falando da pessoa de Jesus, e um fato muito curioso que poucas pessoas levam em consideração. Zaqueu foi até Jesus, a multidão era muito grande, ele era muito pequeno, ele subiu ali no sicômoro, que é uma figueira,
macho, né? Ela não dá fruto, tem aqueles espinhos, aquela dificuldade de subir, ela é grossa para abraçar. Eu sei que ele deu um jeito e subiu nela. Quando ele subiu nela para ver Jesus passar, Jesus passou e parou embaixo do sicômoro e falou o que para ele? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Então Jesus não ia apenas tomar um banho, Jesus não ia apenas jantar, Jesus ia dormir ali, irmãos. Que coisa maravilhosa! Aleluia. Extraordinária, que ele não fez com governadores, ele não fez com escribas, ele não fez com fariseus. Ele não fez com aqueles homens sábios e poderosos, ele não fez. Os homens ricos não chamaram ele para dormir na casa dele, para almoçar na casa dele, com algumas exceções, como o caso de Mateus e por aí vai. Mas aí Jesus se convidou e disse, hoje me convém eu pousar na tua casa. E Zaqueu, mais do que depressa, a palavra táxis, é a palavra rápido em grego. Ele desceu depressa e daí foram para a casa dele. Jesus estava na casa dele. O que é que eu imagino? Ele já havia banhado, ou então lavado bem as mãos, sentado ali na mesa, estava todo mundo arrumado. Jesus estava dentro da casa de Zaqueu. Mas depois que Zaqueu se levantou e disse, olha, metade dos meus bens eu dou para os pobres. E se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. O que foi que Jesus levantou e disse? Hoje entrou salvação. Mas como que entrou salvação se Jesus já estava na casa? Jesus já estava na casa, mas Zaqueu precisava ainda abrir mão de quem ele era para aceitar de Jesus a salvação que só Jesus poderia dar. Deus falou com a mulher. Pessoalmente, não diz que ele mandou um anjo. Como ele falou com o pai Elias, ele falou com aquela mulher. A gente não tem essa conversa aqui gravada, mas ele falou com ela. Assim como ele falou com Elias, desce para Sarepta, porque eu ordenei ali uma mulher viúva e ela vai te sustentar. Como que eu vou sustentar se eu não tenho nem para mim? Quando ele chegar, vocês conversam. E quando Elias chegou, ela disse, eu não tenho senão um pouco de farinha e um pouco de azeite. E Elias disse, olha, eu não vim aqui para trazer morte para a tua casa. A morte é certa se você não obedecer. Mas se você fizer como eu te digo, faz primeiro um pedaço para mim, depois com o que sobrar da farinha e do azeite, você vai fazer para você e para o seu filho comer. Só que não vai ser como você pensa. Vocês não irão morrer, porque da farinha não vai faltar, do azeite não vai faltar, vai ter farinha na panela, vai ter azeite na botija, e enquanto não chover, eles não vão acabar. Basta que você venha obedecer. E aí, o teu Deus já passa a ser o nosso Deus. Porque eu vejo ele dentro da minha casa, a farinha não acaba. Você já imaginou isso, irmãos? Você já imaginou? Não tem como a gente pensar nisso. Não tem. Tirar farinha de uma panela e a farinha, e toda vez que você tira tem mais farinha. Deitar o azeite da botija e você vê aquele azeite lá não acabar. Sabe qual é o segredo disso? É nós obedecermos aquilo que o Senhor falar. Como Ele determinou, assim nós façamos. Como Ele determinou, assim nós obedeçamos. Como Ele disse, nós vamos fazer. Eu não tenho hoje, e eu junto o coro com você. Eu também não tenho. Na minha mão é insuficiente, mas se eu colocar o que eu tenho na minha mão e passar para as mãos de Deus, será abundante, será para mim, para a minha casa e para todos aqueles que entrarem na minha casa. Ninguém vai deitar e dormir, não. Quem veio trazer a morte foi o ladrão, veio roubar, matar e destruir, mas agora Elias chegou representando Deus dos céus e diz, eu tenho vida e vida em abundância. Não vai faltar farinha, não vai faltar o azeite, se você obedecer aquilo que o Senhor, para você, Ele determinar. Amém? E aquela mulher, ela fez de acordo como o profeta determinou. E aí a palavra diz que não foi. Foi ela, versículo 15, e fez segundo a palavra de Elias, aleluia. Assim ele comeu, ela e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Bendito seja o nome do Senhor.
Todos os dias, irmãos, os profetas entram na nossa casa através da palavra de Deus. Todos os dias, Paulo, Pedro, Tiago, João, todos os dias, Lucas, Mateus, todos os dias eles entram na nossa casa. Todos os dias, como foi mencionado aqui, o salmista Davi entra no nosso lar. Todos os dias. Se você abrir a palavra e você ler aqui no versículo, no primeiro do Salmo 23, você vai ler aqui, o Senhor é o meu pastor, Ele é o Senhor e Ele não vai me faltar. Todos os dias a palavra é entregue pelo Espírito Santo através da nossa... Todos os dias nós podemos orar, todos os dias nós podemos louvar o Senhor, mas em nenhum desses dias nós podemos deixar de obedecer aquilo que o Senhor determinou. Aquilo que Ele determinou. Amém, meus amados? Nós estamos começando o primeiro domingo desse mês da família. A próxima palavra vai ser relacionada às mães, mas é uma palavra relacionada para toda a família. Aqui tem uma mulher viúva, não tem a figura do seu marido, nós não sabemos o que foi que aconteceu com ele, nós não temos um relato daquilo que fez com que ele viesse a morrer, mas para aquela mulher, o homem daquela casa, mesmo depois de falecido, deve ter deixado uma coragem de viver, e aí ela só estava fazendo aquilo que era natural para ela. Quando acaba tudo, quando acaba a esperança, quando acaba o caminho, quando acaba a verdade, provavelmente também acaba a vida. Ela aguentou até onde ela podia. Agora Deus intervém para abençoar duas pessoas. Elias para ser alimentado por ela e ela para ter o alimento vindo dos céus. Porque ela alimentou Elias com o que ela tinha. Amém, irmãos? Amém, irmãos? O primeiro bolo foi com o que ela tinha. Mas o segundo e o terceiro dia foi com o que o Senhor, nosso Deus, Ele mandou do céu. Porque ninguém ia lá e colocava farinha, ninguém ia lá e trocava e substituía o azeite. Não, era o milagre da obediência. Diga aqui comigo, a obediência, ela produz a multiplicação. É pouco na minha mão, eu sei que é. Entregue na mão do Senhor. Entregue na mão do Senhor. Porque se for insuficiente na tua mão, na mão do Senhor, ela é abundante. Hoje o que está faltando? Está faltando porque está sendo administrado por nós, porque está sendo planejado por nós e porque está nas nossas mãos. Quando você abre mão de quem você é, quando você abre mão do que você tem, como fez Zaqueu, aí Deus entra na tua casa. Naquela casa lá foi através de Jesus. Aqui é através de Elias. Na tua casa pode ser de qualquer um desses personagens bíblicos que foram abençoados. E o próprio Cristo, que foi o Verbo que um dia se fez carne, habitou entre nós e nos fala do Pai. Quando foi dito uma coisa extraordinária, uma das coisas mais lindas, porque Deus falou de diversas vezes conosco. De diversas vezes o Senhor falou. Mas nos últimos tempos, através da boca do seu próprio Filho. Jesus, Ele quer fazer uma mudança extraordinária na tua casa, na tua família. E esse mês não é apenas o mês da família, mas se você transformar esse mês no mês da obediência, ele também será o mês da provisão, o mês da multiplicação. E vai chover dentro da tua casa. Não é água não, companheiro. O que vai chover dentro da tua casa é uma chuva de bênçãos sem par e sem medida. Amém? Amém? Vamos em pé no nome do Senhor Jesus. Vou chamar um vermelho mesmo.